Boa noite para quem está chegando agora. A gente está só aguardando o Gui. Já já vamos começar esse tema super legal, que é a queda de cabelo. Boa noite para todo mundo. Que bom ver vocês por aqui. Boa noite, Bibi. Vou achar o Gui aqui, gente. Só um... Mas deu tudo certo. Vamos lá. Dá para ouvir? Quem tá por aqui já, dá para ouvir? Só confirma para mim, por favor. Oi, Gui, boa Oi, noite. gente! Vamos ver aqui. Karina, você que tá por aqui, tá dando para ouvir bem eu e o Gui? Tá todo mundo me ouvindo também? Tá me ouvindo, Fran? Tô. Obrigada, Bibi. Boa noite, Cleusa. Ó, o Fê entrou, a Karina tá aqui. Que legal. Oi, acho que agora tá todo mundo. Oi, Mo! Oi, Mônica! Tudo bem? Olha, a galera tá entrando. Vamos lá, que eu tenho fé que vai ser maravilhoso. Ó, o Fê tá ouvindo. Então, Você tá ouvindo beleza. de lá ou de cá? Acho que. Vamos lá, deixa eu só deixar aqui já. Meu Deus, gente, eu tô tentando deixar o meu fundo sem. Ai, olha, 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 gente, socorro! Cadê o povo do marketing? Eu aqui tentando deixar. Aí, acho A que foi. A gente luz. tentar fazer tudo junto. A gente tenta ser blogueiro também junto, mas não dá muito certo. Mas a gente vai conseguir. Tenho fé. Ó, a Ariadne tá aqui, eu tenho fé. A gente tem que dar orgulho pra ela, né? Ari, me salva. Pelo amor de Deus, me salva. Ai, é que eu tive que fazer pelo Samsung porque, por causa do áudio, né? Ia ficar muito longe aqui. E aí não tava legal aqui a imagem aqui do Samsung, mas vamos lá. Acho que no fim dá tudo certo. E aí, Olha, Ari, Marjorie. tá melhor assim, Ari? Tá melhor assim? E aí? Ela disse que não Legal, tava né? conseguindo me ver direitinho, que agora tava melhor. Muita gente querida aqui. Vamos ver. Oi para todo mundo. Hello, meu povo. A gente está só aguardando aqui, só a gente situar essas conexões aqui. Vamos. Começou a chover de novo em Peruíbe, né? Espero que Nossa, mantenha a nossa começou a dar conexão, né? raios e trovões justamente agora. Acho que é em nossa homenagem, né? É, gente, até os céus estão em festa. É uma festa geral, uma festa de todo mundo. Perfeito. Vamos lá, Fran, vamos. Vamos começar? Vamos começar do Vamos. começo? Do início melhor, né? Pode começar você, pode começar, se apresenta, depois eu me apresento. Para quem não conhece a gente ainda, né? É, a gente vai deixar a live salva, eu acho, né, Gui? Porque teve um pessoal Vamos, que não melhor, conseguiu entrar melhor no deixar a live horário, né? salva, melhor. Então, gente, eu sou a Fran, né? Na verdade, é a Franciele, mas eu sou mais conhecida por Fran. Eu sou biomédica e eu trabalho com tricologia, que é a área que estuda os fios de cabelo, pelo, sobrancelha, todos os nossos pelos, na verdade, né? E eu tô trazendo aqui hoje com o Gui um tema bem bacana que é queda de cabelo. E a gente vai interagindo com vocês para ir tirando as principais dúvidas de quem está sofrendo com essa doença atual, né? Desde 2020 os números cresceram absurdamente quando a gente fala de Exatamente. queda de cabelo. E o meu convidado de hoje, então, é o Gui. Vamos lá, prazer. Eu sou o Gui Bettinelli. Para quem ainda não me conhece, eu sou terapeuta capilar e cabeleireiro também.
Sou aí um apaixonado por cabelo, sou apaixonado por tudo isso que envolve, que está dentro dessa questão tanto do embelezamento e com o foco dessa questão de tricologia, com essa questão da saúde, né? Com a saúde do couro cabeludo. E aí tô aí eu e junto com a Fran, né? Com a doutora Fran, com a biomédica, para que a gente possa falar um pouquinho sobre queda de cabelo, que é o tema, né, da nossa live, queda de cabelo e alopécia. E o que a gente tem escutado tanto, o que eu mais escuto, na verdade, acho que na minha cadeira como cabeleireiro em si, é: Gui, me salva que meu cabelo tá caindo. Acho que algumas pessoas já mandaram aqui: me salva que eu tô ficando careca. Calma, a gente vai ajudar todo mundo, né, Fran? Sim, nós vamos salvar todos, calma. Então, gente, vou contar um pouquinho da nossa história, né? Eu acho que é importante vocês entenderem o que é de fato a tricologia, né? Como ela consegue ofertar uma qualidade de vida para quem sofre com qualquer tipo de alopecia, com os vários tipos de queda de cabelo que a gente tem, porque Gui, não são todas iguais, né? Acho que Exatamente, isso a são gente tem que diversos, né? contar, né? São diversos E, casos, né? Cada uma tem uma forma, tem um tipo, né? Então, não é general. Na verdade, alopecia, né, que significa é queda de cabelo. E existem diversas quedas de cabelo. e talvez por erroneamente falando, a gente sempre associa a alopécia com a queda em si, mas na verdade, a alopécia, que seria mais conhecida, né? Elas não apresentam grandes quedas, né? A gente entraria nessa parte de calvície, contando sobre eflúvios. Então a gente veio trazer hoje brevemente uma live mais expressa aqui para Uhum. falar para contar que existe essa possibilidade, né, da gente gerenciar essa queda. Exatamente. Eu tô vendo que tem vários homens aqui também, né? E quando a gente fala alopecia, a gente acaba pensando somente na questão de cabelo, né? De cabeça. Na verdade, a alopecia tá tanto barba quanto sobrancelha, tá ligado de todas as formas, né? De todas as maneiras é onde tem essa queda, vamos dizer assim, né? Essa patologia. Ih, travou? Tá me vendo? Tá. Não, tô te vendo, eu tava lendo uma pergunta. Quem quiser interagir, tem a caixinha de pergunta, que é aquele sinalzinho de interrogação ali, que você pode mandar por ali a pergunta e a gente vai Vai respondendo responder, aqui, né? verdade. Já chegou Então algumas vamos aqui que eu vi, mas logo a já. gente responde. Vai mandando aí que a gente vai respondendo aí para vocês. E no final da live, a gente tem uma surpresa para quem tá aqui. Não vai ser uma live longa, a gente conversou hoje com o Gui, porque é mais um primeiro contato aqui para vocês conhecerem e não ficarem assim tão insuportáveis, porque eu e o Gui falamos demais, então a gente quer fazer algo mais dinâmico hoje, né? A gente fala muito, imagina. Então, Gui, como você falou, desde que eu comecei na área da tricologia, eu sempre gostei muito, eu sempre tive uma relação muito legal com o cabelo, desde criança, eu sempre fui muito cabeluda, cabelo longo e tudo. E sempre foi uma área que eu gostei. E durante a faculdade, o meu melhor amigo, ele sofria de alopécia, né? Ele tem calvície já. Hoje a gente Uhum. sabe que é isso, né? Mas Sim. imagina, a gente entra na faculdade menor de idade, não tinha nem 18 anos ainda, e ele já tinha um grau bem avançado. E o Max me ensinou muito sobre isso, sobre esse olhar que a gente tem em relação à autoestima e à queda de cabelo, porque ele sempre reclamou, ele sempre culpou essa queda de cabelo por várias coisas que Sim, aconteciam ou não aconteciam na vida dele. Então você vê, exatamente. é um fardo que ele carrega. E eu comentei isso numa publicação que eu fiz em relação à esposa do Will Smith, né? Que talvez Uhum. o Will perdeu o controle naquela hora, porque No Oscar, é um né? Foi que virou fardo aí para quem realmente tem assim uma grande. alopecia, né? Foi um boom de uma maneira geral, né? Muitas pessoas nunca tinham ouvido falar, né, sobre esse tema, e aí acho que o Google aí bombou com a questão do que é alopecia, o que é alopecia, o pessoal acabou, né, buscando aí de uma maneira muito grande sobre isso, né, que o pessoal, igual você mesmo comentou, generaliza tudo isso. Na verdade, não é assim, né? Então o pessoal foi lá, meu, o que é isso? Né? O que vem a ser essa questão de alopecia?
E aí é interessante a gente deixar claro os tipos, né? Eu ainda falei que eu pesquisei, eu busquei informações, e assim, eu falei que eu não daria nenhum diagnóstico em relação ao ocorrido com ela, porque eu não estava lá, né? Eu não Sim, consultei ela, e assim, não ficou claro, cada mídia coloca um tipo de alopecia, ou que foi areata, ou que foi um padrão de uma calvície. Então, assim, é um pouco complicado a gente explicar de fato o que ocorria com ela, mas de sim, certo, né, de certeza que nós trazemos é que ela passava por uma calvície, né, por algum tipo de exatamente. alopecia ali, perdão. E quando a gente fala disso, eu acho que a gente fala muito mais de uma questão autoestima, né, Gui? É, de uma questão Porque, interna, na questão psicológica, o quanto isso mexe, né? O quanto isso interfere de uma maneira geral, que começa a desencadear outras questões, né? Outros fatores que, querendo ou não, isso muda e para a mulher, né? Acho que de uma maneira muito maior. Não que com o homem isso não aconteça, acho que também hoje em dia, de uma maneira muito grande, né? Com o público masculino, que é uma questão de se cuidar e tal. Mas eu vejo que com a mulher, né? Com a questão que eu lido isso de uma maneira diária, isso com a mulher é muito mais intenso, né? Então, para a mulher, ela passa por grandes desafios dessa questão com o cabelo em si. porque eu costumo sempre falar nas minhas consultas, quando os pacientes chegam, a queda de cabelo não é uma doença, ela é um sintoma, né? Se o teu cabelo está caindo, é porque o teu organismo está te mostrando que tem algo errado ali. Então não é normal a gente achar que é normal cair o cabelo, né? Ou no caso de homens, assim, é normal, tá começando a vir as primeiras Uhum, entradas, mas é normal, meu pai tem, meu irmão tem. Mas eu falo, hoje, em 2022, isso não é destino, né? Hoje a gente sim, pode tentar mudar essa rota. Nós não estamos, assim, fadados a carregar esse fardo da calvície, né? E toda a consequência que ela exatamente. traz no seu estilo de vida, na sua autoestima. Porque se nós formos buscar lá atrás, na história, a gente sabe que desde a época de Sansão, né, que nos mostrava que a Exatamente. força está nos Nos cabelos. cabelos. E o cuidado, né, com o cabelo, com a questão do embelezamento, né, dos cabelos. Claro que existe uma questão toda estética e de questão de saúde, né, que o cabelo em si, com a questão de proteger, de questão de sol, de proteger realmente a cabeça tal, mas está muito ligado com a questão estética. E essa preocupação vinha de muitos e muitos anos atrás, né? Então, hoje em dia, a gente vê muito mais isso presente, mas é algo há muito tempo. Que afinal, ninguém quer ficar careca, né? Então o pessoal já percebe Exato. alguma coisa, ninguém quer ficar sem cabelo. A gente vê também, Gui, que isso, o cabelo, né, o embelezamento, ele faz parte da nossa personalidade, de como você vai se portar, as Exato. mulheres que estão aqui presentes. Eu lembro que lá na faculdade, quando eu ia no salão, a Cris sempre dizia: eu não corto e pinto o cabelo de quem recém brigou com o namorado. Porque chega aqui, quer mudar de vida, no outro dia vem arrependida e voltou com ele, arrependida do cabelo. Ela falou assim: o E quê? a culpa Porque vai ser quando do cabeleireiro. então, aí ela fala, por que que ela falava isso? Porque a gente parece que quer encerrar um ciclo ou quer Uhum. iniciar uma nova coisa. A gente quer mudar o cabelo. Porque assim, se eu pintar o Exatamente. cabelo, se eu cortar o cabelo, eu vou ser uma nova mulher. Às Uhum. vezes você está reconstruindo isso e eu acho que casa, né, com a identidade visual que você quer passar, com toda essa Sim. personificação. É um Mas é conjunto, né? A muito gente é um legal. conjunto disso. Mas isso é muito óbvio, né, Gui? Quando a gente vê assim, a fulana, eu mesma. Eu fui ali, mudei meu cabelo agora recente, porque eu estava encerrando um ciclo, né? Eu estava Uhum. indo comemorar meus 30 anos e era algo legal, assim. Então eu queria deixar para trás aquela coisa mais jovial, do cabelo longo, virgem e tal. Então fui lá e reformulei. Por quê? É uma questão de personalidade, né? É uma questão Certo. de se mostrar. E hoje a gente vê. Você imagina, então, quando a gente pega casos em que a pessoa já tem vindo falhas, né? Como que ela vai lidar com isso, né? Qual vai ser o nível de interferência disso na autoestima? Exatamente, não, exatamente, exatamente. Ô, Fran, eu tô vendo que a gente tá com várias perguntas, o pessoal tá perguntando bastante. Que bom, gente, várias perguntinhas chegando por aí, né? Várias.
O pessoal perguntando muito quais são as causas, Isso, quais são os estágios, tal. Acho que tô lendo aqui também. quando o pessoal, um fato legal da gente dizer é que a pessoa, infelizmente, ela acaba buscando ajuda, buscando algum tipo de informação quando está muito avançado, né? Então, o legal é quando a gente já vê algo mais mostrando muita entrada ou já está ficando realmente com uma certa entrada, mostrando algo a mais, a gente vem na questão do couro, é porque a gente já tem algum sinal que aconteceu lá atrás. Né? Então, a gente precisa estar bem atento, né, a qualquer sinal. Acho que é legal a gente mencionar isso, né, Fran? Para qualquer sintoma, qualquer coceirinha, qualquer vermelhidão, é legal a gente buscar sempre ajuda, né? Tanto com tricologista, com dermato, biomédico, para que a gente possa identificar isso mais cedo. Quanto mais rápido possível a gente identificar isso, um retorno disso vai ser melhor, né? A gente vai buscar ter um resultado mais satisfatório. Porque, como eu falo, a calvície, que é o mais preocupante, ela é muito silenciosa. A calvície dificilmente está associada com a queda absurda dos fios, que é um eflúvio. Pode sobrepor, né? Mas Uhum. a calvície, ela é progressiva, ela é lentamente progressiva. Então, quando a gente já está vendo os sinais, ela já teve há muito tempo atrás essa chavezinha que eu brinco que ligou, né? A gente Exato. carrega esse gene, essa predisposição genética, e em algum momento alguém liga essa chave, ó, agora vem assim, vem a calvície para você. E aí você Uhum. começa a manifestar os sintomas. Só que aí a gente já tem estágios, e quanto mais isso vai se agravando, a gente tem uma chance menor de voltar. Eu falo assim, a cura já é outra coisa, né? A gente já não tem cura para a maioria das alopecias, mas a gente tem uma coisa chamada gerenciamento, né? Você tem um Um controle, tratamento né? Talvez disso. um controle, dependendo do que for, a gente consegue controlar, né? Buscar algo mais Administrar essa psicológico, né? situação, né? Então, Exatamente. eu sempre explico para o meu paciente que quando a gente inicia um tratamento, nós temos uma recuperação parcial. Que ele Uhum. talvez nunca volte a ter o cabelo de quando ele tinha lá seus 20 anos, 15 anos, né? Porque lá Exatamente. não estava ligado esse disjuntor da calvície, né? Exatamente. Ô, Fran, e um fato até engraçado que eu escuto muito isso, né? Então, o pessoal sempre, as minhas clientes falam, ai, porque o meu cabelo mudou, né? Meu cabelo não é mais o mesmo quando eu era criança, o meu cabelo realmente teve alguma alteração. E eu estava lendo recentemente justamente sobre isso, né? Sobre os ciclos que a gente carrega, que o nosso cabelo muda ao longo da nossa vida, né? E a gente sempre quer trazer à memória de algo lá atrás. Na verdade, não é bem assim. Né? A gente sempre tem essa transformação do nosso ciclo, né? A gente sempre vai buscar aquela normalidade, né? Não que a terapia ela não faz milagre, ela vai realmente trazer a normalidade do que é o sua no momento, aquilo que você pode carregar, né? Daquilo que você tem dentro da sua cabeça. Ela vai desinflamar, ela vai realmente controlar, ela vai trazer um certo conforto, ela vai fazer com que lá na frente você não tem algum tipo de problema, mas ela não vai fazer nenhum tipo de milagre, né? Então isso é bem. Eu sempre gosto de deixar bem claro, eu sempre falo que com as minhas clientes eu sou o mais verdadeiro possível e gosto de deixar claro, de falar a verdade, de não levar emoções que não existem, sabe? Porque querendo ou não, a gente já vive algo, né? Como essa questão de queda, essa questão de calvícies, tudo isso mexe muito. Então, se a gente acaba criando emoções falsas, acho que é muito ruim. Expectativas, né? Falsas Expectativas, é expectativas, muito né? péssimo, né? É muito péssimo. E Gui, você falou algo bem importante também, né? Porque às vezes a gente não tem o que fazer. É triste você Exato. ter que falar isso para uma paciente que ela é portadora de uma alopecia cicatricial, onde você não tem chance de regredir esse quadro. Uhum, O que existe a gente trazer para essas pessoas é que impeça esse avanço bruscamente. Ela vai avançar, mas enquanto ela puder ir gatinhando e não correndo, uhum. esse é o nosso objetivo, né? Exato. Dia desses, acho que eu comentei até contigo, e comentei esses dias nos stories aqui também, que no mesmo dia eu atendi duas pacientes que eram portadoras de alopecia frontal fibrosante. Não tem cura.
Não tem certo? cura, não tem gerenciamento. A gente sabe que hoje encaminho para um médico parceiro em São Paulo, que estudou, investigou isso na USP, o doutor Ademir, e ele consegue travar um pouco essa regressão, mas a gente sabe que não existe cura. E você em Exato. casa, você já pode começar a se diagnosticar, porque a frontal fibrosante, o primeiro sintoma dela é a queda de sobrancelha. Mas quando eu falo queda, é queda, gente, não são falhas por algum motivo. Uhum. A pessoa começa, às vezes, 20 anos antes dos primeiros sintomas capilares, a Já começa sobrancelha algum e o pelo, sinal, né? os braços, as pernas e as sobrancelhas. Exatamente. Então, é como a gente fala, não é normal você ficar sem sobrancelha, não é normal você perder todos os pelos do seu braço, das suas pernas, né? Então tá Uhum. ali seu corpo te mostrando. E geralmente, quando elas procuram, que era o caso dessas duas pacientes, elas falavam pra mim: "Nossa, nem lembro, não faz muitos anos, meus filhos eram pequenos quando eu não tinha mais sobrancelha". E as duas com as mesmas características, você vê assim, a história repete, né? Sim. Então, a gente tem isso também, a gente tem que entender essas emoções das pessoas que nos buscam, né? Mas eu E sempre sou muito identificar verdadeira. isso, né? Eu tô vendo que o pessoal tá perguntando bastante como ver, como encontrar, né? Como ver a questão da o que tem, né? Qual tipo de doença. Eu acho que ter atenção na gente mesmo, começar a analisar, ver, falar assim, olha, alguma coisa não tá normal, né? Meu cabelo era assim e tá desse jeito. Eu tô com uma entradinha um pouquinho mais. Acho que o primeiro passo é buscar ajuda. Tá realmente com um profissional É, capacitado para que a gente possa analisar, né, que a gente possa ver e tentar encontrar qual é o tipo de patologia, qual é o tipo de alopécia que você pode ter ou não, que pode estar ligado a algum fator, né, interno ou externo, que a gente possa identificar o que está sendo feito. Né? Não é algo que. eu, que possa ser dito assim, alguém perguntou aqui, eu posso prevenir? Uhum, Falo, poder a gente pode, mas como existe um número grande de alopecias, você fazer uma consulta, você manter seus exames em dia, porque o eflúvio, gente, que é essa queda de cabelo, que é a que mais está cometendo gente desde a pandemia, exatamente. seja pelo contato com o vírus, ou seja, pelo fator Pelo estresse. pandêmico, Uhum. exato, ele tem um fundo de eflúvio. E 80% das mulheres que têm queda de cabelo, os níveis de ferro são baixos. Chocada fiquei quando a gente começou a ler esses artigos. E Uhum. como nas minhas consultas eu solicito os exames, a gente comprova, tá? Número de ferro, o valor do ferro e ferritina é baixo. Então a queda de cabelo está correlacionada com isso. Nós temos falta de vitamina D. A maioria das pessoas que chegam para mim no Grande parte, né? consultório Tem falta de precisam vitamina D. suplementar a vitamina D. Hoje a gente, mas está dentro do valor de referência do laboratório. Valor de referência de laboratório não é valor de referência para cabelo. Sempre falo isso para o meu paciente. Não se autoavalie laboratorialmente. E Sim. muitos outros profissionais, assim, que trabalham clínica geral, enfim, e seu resultado tá ok, tá tudo dentro do. Não, para cabelo são outros parâmetros, porque a gente Exato. atinge outras estruturas. Então, cada paciente precisa realmente ser avaliado individualmente para que a gente consiga traçar um plano de tratamento para ele, né? Um plano de prevenção, um plano de gerenciamento. De E esse é o legal manutenção, da de tricologia, tratamentos, né? né? Até de tratamento em si. Eu vi que perguntaram na questão de tratamentos também. Isso vai depender muito de cada caso, de qual tipo de o que for analisado, né? O tipo de patologia que for dado. Então, cada caso é um caso, literalmente. Então, vai depender. A gente não consegue É, falar, vamos fazer dessa forma, ou vai fazer assim ou assado. A gente precisa analisar mas, para mas entender todo o contexto. basicamente, vamos fazer uma suposição aqui em relação a algum caso. A paciente chega com um eflúvio, né? Que eu acho que é É essa uma queda queda. Para quem não maior, assim. conhece eflúvio, vamos imaginar que é uma. É uma Eflúvio, queda essa maior. É palavra, você talvez passar a mão no seu pode ter gente, né, cabelo. Fran, que nunca ouviu falar eflúvio. Acho que é É, legal eu falar o que significa eflúvio também. isso. O eflúvio é quando você passa a mão e toda hora tem cabelo caindo.
quando você está lavando seu cabelo e o número de fios aumentou. Eu falo para minhas pacientes, a queda acima do teu normal, né? Porque Uhum. cada um tem um normal de cair. Então, você tem uma queda acima, isso é um eflúvio. Quando nós falamos de eflúvio, eu brinco que a gente tem que investigar qual é a causa desse eflúvio, né? E Exatamente. aí entra mais de 30 fatores, se não me falha a memória, que podem gerar o eflúvio, desde Uhum. ferro baixo, vitamina D, vitamina B12, até a parte emocional, pós-cirúrgico, pós-infecção, pós-Covid. Exato. Enfim, a gente tem várias situações que podem gerar esse eflúvio. Neste caso de quem está com um eflúvio, quais seriam os tratamentos indicados? Quem está com essa queda de cabelo exagerada, primeiro passo é a gente identificar a causa, e aí a gente entra com o exame de tricoscopia, com os exames laboratoriais e a suplementação. Exato. E quem realiza os procedimentos para desinflamar esse couro cabeludo é o Gui, que vai Exatamente. entrar com a parte da terapia capilar. Esse é um dos nossas Uhum. possíveis causas, né? Exatamente, Então, exatamente. Porque querendo ou não, com a questão da terapia, a gente vai conseguir aí trazer essa normalidade. Né? Aí a gente vai entrar, claro, com alguns protocolos específicos, dependendo, mas de via de regra, a gente vai estar trabalhando muito com os óleos essenciais, né? Com os óleos vegetais, né? Com os procedimentos de alta frequência, onde a gente vai estar desinflamando, né? Essa questão de como é que tá, porque a inflamação, né, Fran, está muito ligada a diversos fatores aí, onde está essa inflamaçãozinha aí, onde vai estar promovendo, né, esse problema. Então, a terapia, a gente vai buscar essa normalidade para que o teu couro cabeludo volte, né, a ser o que ele era antes, né? Para que ele tenha aquela normalidade e volte a crescer. A gente deu uma incentivada naquele fiozinho que volte a crescer. Então, a terapia é muito claro nisso, né? É bem legal. E só voltando um pouquinho, eu vi que alguém acho que perguntou sobre o vídeo dermatoscópio, o que seria. Na verdade, gente, é como se fosse um microscópio. Vamos imaginar que a gente vai passar realmente no couro cabeludo e vai aumentar aí algumas vezes e a gente vai conseguir enxergar como é que está o teu couro cabeludo, né? Como é que está ali realmente o teu ósseo, que é o furinho, tá, gente? Aonde sai o cabelo, vamos dizer assim, de maneira bem, bem didática. A gente consegue enxergar, consegue analisar, a gente consegue ali ter aquela primeira análise. E a partir daí a gente segue já tendo todo para a parte clínica, né? Para a parte de exames, para a parte mais profunda quando precisar. isso. É, então, essa foi uma das nossas hipóteses, tá? A gente tem a parte de suplementação, a gente tem a parte home care, que eu falo que você vai usar em casa, a gente tem as opções de tratamento em consultório, em cabine, e aí vai depender do que você, da sua necessidade, né? Da necessidade real do paciente. Vou responder uma pergunta que eu achei bem pertinente aqui da Cleusa. Tive câncer de mama, fiz químio e rádio. Hoje estou curada, mas tenho muitas falhas no cabelo. Sim. O que fazer? Caso de pós-químio, pós-rádio, a gente tem um eflúvio anágeno, né? Ele é um Uhum. pouquinho diferente do que a gente vem falando, porque o nosso cabelo num telógeno, que é esse comum nessa queda de cabelo, ele cai um pouquinho por dia. Então a paciente chega, meu Deus, vai cair mais 2, 3 meses, eu vou ficar careca. Eu falei, não, nosso cabelo tem um padrão mosaico em que cada fiozinho nasceu e vai cair num momento diferente, justamente para não ocorrer aquele eflúvio que ocorre nas quimioterapias, que é o eflúvio anágeno, onde a Uhum. gente tem uma queda muito rápida, um ciclo do cabelo é interrompido muito rapidamente. Então, às vezes, Cleusa, a gente precisa avaliar seu quadro, ver como que está acontecendo. Se você tem na tricoscopia, a gente conseguir encontrar folículos viáveis, né? Os buraquinhos ali que o Gui falou. Se a gente tiver os folículos, que são as células da onde nascem o cabelo, é possível a gente fazer um tratamento para você resgatar esses fios, tá? É possível, assim, não é uma certeza, mas existe essa possibilidade. E porque dificilmente a quimio e a rádio fazem a cicatrização. Então, ela deixa aberta essa porta para que você consiga
futuramente repilar esses fios. Ótimo. Vamos ver, Camila falando, eu estou com muita queda, está desesperadora. Camila, como a gente falou, isso a gente escuta todos os dias. Hoje mesmo atendi uma paciente que falou a mesma coisa que você, estou desesperada. Essa queda desesperadora, geralmente ela vem precedente de um eflúvio telógeno dessa queda. Ela tende a se resolver sozinha, né? Assim como ela vem, ela vai. Os tratamentos que a gente faz ou que qualquer outra pessoa possa te oferecer é para incentivar que os novos fios nasçam mais rápido. Não existe frear essa queda, tá? Não existe. Cientificamente falando, é impossível falar para você que você vai começar a comer a sua gominha da blogueira agora. Por favor. E vai mudar, na verdade, não. É que quem vê meu Instagram sabe que quanto eu zoo com essa gominha da blogueira. Não vai mudar, tá? Nem a gominha dela, nem uma medicação, não. Tá? A queda do eflúvio, ele vai permanecer até que todos aqueles fios que estavam programados 3, 4 meses atrás caiam. Sair, não vai e geralmente tem um... E a partir daí, a gente pode entrar com os tratamentos para que você faça o nascimento de novos fios mais rápido. Acelere esse processo de repilação. Ô, Fran, só vou comentar um pouquinho que eu vi que também perguntaram, né, sobre o nome, aí o pessoal acho que achou bonito, né? Você comentou da Anágena, né? Então, desses nomes, aí talvez alguém fique perdido. O que significa, né? Que são os ciclos, né? Na verdade, a gente existe alguns nomes, né? E esses são os ciclos de nascimento e quando ele morre, vamos dizer assim, né? Quando ele está ali, que é a Anágena, a Catágena, a Telógena, existem mais alguns, mas foi esse que ela comentou. Então, são esses ciclos do fio de cabelo que a gente tem. Então, por isso que tem esses nomes bonitos que vocês podem guardar, colocar nos filhos de vocês, em quem vocês quiserem, que são os ciclos, né? Anágena, Catágena e Telógena. Isso. Gente, vou ler aqui a interação de vocês, porque a nossa intenção era interagir com vocês hoje. Ó, a Karina aqui falando, já fiz o tratamento com a Fran e tive excelentes resultados. Agora estou tratando os fios com o Gui, maravilhoso. Amando esses dois juntos. Ai, beijo, Carrie, você é o máximo. Saudades da Carrie. Realmente, a Carrie também cursava, né? De uma queda de cabelo, assim, que não estava com uma repilação muito fácil. E a gente conseguiu, sim, trabalhar com ela isso, e foi muito bacana. Inclusive, eu uso o resultado do cabelo dela quando eu faço a apresentação dos meus pacientes de resultados obtidos, que tá lá e foi muito legal. A Mônica falando, maravilhosa sua explicação, Gui. E a gente tem mais algumas perguntas aqui na caixinha, tá? Deixa eu ver aqui mais. Ai, Amanda, amo suas dicas. Então aqui, vocês acabaram perguntando sobre os estágios da alopecia. É um pouquinho mais difícil a gente falar sobre tudo agora, porque são vários tipos. E acho que a mensagem principal de hoje é essa. Exato. A gente não pode generalizar, né? Existe uma personalização, assim como você é o único. Eu e Gui trabalhamos dessa forma. A gente trata o paciente como único porque a gente entende que o que está acontecendo com ele não está acontecendo com a amiga dele, com o marido, e não vai ser com a filha. Não é cada então não adianta. Igual para todo mundo, não. Cada pessoa é única. Não adianta você mandar, porque a minha amiga tomou esse manipulado aqui e o cabelo dela voltou. Você não é todo mundo, sua mãe já falava isso. Esses dias eu peguei uma amiga minha. Eu tinha vontade de puxar a orelha dela. Ela falou assim, ai, amiga, mandei fazer uma fórmula porque uma amiga minha tomou e funcionou. Aí eu falei, ai, meu Deus, lá vem. Aí quando ela me mostrou, ela tinha uma dosagem altíssima de zinco, tá? Zinco é um elemento, bacana para queda de cabelo, porém a gente tem que cuidar, porque além de ele ser tóxico para o organismo, ele é competitivo de ferro. E essa minha amiga, ela tem uma anemia ferropriva. Ela chega a fazer citoneurin, né? Uhum. Enfim, faz uma reposição alta de vitaminas e tudo. E o que acontecia? Ela estava, enquanto ela dava com uma mão, tirava com a outra. Porque o zinco e o ferro são competitivos. Aí eu falei pra ela, você não pode, né? Ela tava não num pode ciclo ser sem assim. fim, né? Colocava e tirava um, colocava e tirava o outro. Aí o médico, mas sua anemia não melhora, menina. Mas eu tô tomando tudo, né? Aí, claro, você tá tomando tudo que o médico passou e tá tomando a fórmula que a sua amiga pegou, que tem uma dosagem alta de zinco.
Então a gente fala, não adianta você copiar o da coleguinha, né? Precisa realmente ser avaliado individualmente. Assim como não adianta você achar que minoxidil e finasterida vão resolver os seus problemas, porque não vão. Sim. A triste verdade é que minoxidil não faz crescer novos fios. Ai, Fran, mas eu usei e aumentou. Não faz crescer novos fios. Minoxidil não é incentivador de novos cabelos. O minoxidil, ele é prolongador da fase anágena, como diz o guia, a fase que é o quê? Que o cabelo permanece no nosso couro cabeludo. Uhum. Então, ele prolonga. Se aquela tua fase tá durando menos, assim, tá com algum probleminha, ela tá durando ali, hipoteticamente, 2 meses, o minoxidil vai te ajudar a durar 2 meses e meio, mas não tá fazendo outro fiozinho nascer lá. Crescer, exatamente. Então eles falam assim, ai, mas eu falei, gente, não sou eu que tô dizendo, tá? Não fiquem chateados. Falo pro meu paciente, não sou eu, não é uma opinião minha, isso é ciência. Exatamente. Assim Porque como a finasterida, ela não faz crescer novos fios e nem prolonga a fase anágena. A finasterida bloqueia a conversão de uma enzima lá na calvície, mas até aí, além disso, não vai nada, fazer nenhum tá? tipo de alteração. Então eu falo, trabalhar com cabelo é a gente trabalhar realmente com personalização. E agora a Thaís tocou num ponto bem importante aqui, ó. Fora todas as questões emocionais. Totalmente emocional isso, né? Muito. Acho que acho que mais do que nunca a gente vê isso, né? E eu vejo isso, acredito que você também, Fran, deva ver. A questão emocional tá muito ligada, tá muito. É algo que muda e mexe muito com a pessoa. E aí, querendo ou não, acaba entrando num ciclo, né? Vira algo sem fim, acaba virando, ela tá preocupada, ela já chegou por um problema emocional e pela questão isso acaba incentivando e vai aumentando e não termina. Então, por isso que esse controle que é onde a gente fala, né? Que a gente tem que descobrir a causa, descobrir de onde está vindo esse problema para tratar isso. Que eu falo, né? A minha paciente, ela tá estressada, aí o cabelo caiu. Aí ela fica estressada porque o cabelo caiu e aí ela fica naquele ciclo, né? A gente fala das emoções. A Thaís fez uma live comigo ano passado e a gente comentou sobre isso, né? Sobre como as emoções pela medicina chinesa, né? Como essa medicina tradicional, ela explica essa queda de cabelo e é muito legal. Um dia a gente foi chamar ela para ela também comentar sobre isso. E tem muita correlação. Mas, Gui, o que me deixou bem surpresa foi, e não é tão antigo essa informação, foi meio recente, assim. Porque eu falei hoje para a menina que eu consultei. Quando falam para mim, seu cabelo tá caindo porque você tá estressada, é o tipo de frase que eu, Fran, não engulo. Sim. Não vem querer dizer para mim por que o meu cabelo... Aí eu fui atrás, eu falei, mas o que é que o dito estresse faz no meu corpo para esse cabelo cair? Aí entra a questão que eu sempre levo pro meu paciente. Porque é muito generalista você falar, você tá estressado, seu cabelo vai cair. Quando a gente tem um aumento do estresse, o nosso cortisol, que é esse hormônio do estresse, ele sobe. Tum, 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 tum. E quando o cortisol mantém-se alto, ele começa a desregular toda a cascata hormonal. Porque hormônios é um efeito dominó. Quando um tá errado, ele vai levando todo mundo junto. E, além disso, nessa questão hormonal mesmo, fisiológica, com a liberação de adrenalina, noradrenalina, enfim, a descoberta que eu fiz mais recente, que foi que realmente me deixou assim mais instigada, por que o nosso couro cabeludo é irritativo? Por que ele fica inflamado, coçando? Por que a gente estressa? Tem muita gente que tem coceira idiopática. Tá estressado, tá assim, ó. Eu Já sou começa a uma. coçar. Aí fica assim, ó. Nem tá coçando, mas leva o dedinho. Aí começa a coçar e não para mais. Por quê? Lá na embriologia, quando a gente ainda é um bebezinho lá que está começando a formar, né? Nós somos um embriãozinho bem pequenininho. O sistema nervoso central, ele se diferencia e surge o couro cabeludo.
Então, o couro cabeludo é altamente inervado por si só. É uma estrutura que, apesar de ser considerado uma pele diferenciada, ele é muito mais inervado do que outros tecidos do corpo. Aí eu Sim, falei, bom, aí agora eu comecei a a engolir entender mais essa história do de estresse. por que o estresse pode gerar uma queda de cabelo, né? Exatamente. Tem, Deixa eu ver. tem alguém perguntando aqui, Gui, e o Pantogar? O Pantogar, se você sentar comigo, ele é a composição do Pantogar, a gente vai chorar junto, porque o preço que ele custa não entrega o que ele precisa. Pronto, falei. Não sou patrocinada por ninguém, né? Então pronto, falei, tá? A dosagem de Pantogar é baixíssima. Todo medicamento de venda livre, retire medicamento da minha frase. Todo suplemento de venda livre, balinha da blogueira, o Pantogar, o Lavitan, o Centrum, polivitamínicos que estão em prateleiras, O Peel que você Food. consegue, o Peel Food, que você consegue comprar, chegar na farmácia, tô levando embora. Eles Uhum. são obrigados a manter as dosagens diárias mínimas. Mínimas. E quando eu falo mínima, é baixíssima. Eu vou dar o exemplo de um ali. Tem um ativo no Pantogar que ele traz 7 miligramas. 7 miligramas. Se o meu paciente está ok, depois dos exames laboratoriais dele, e que é possível, eu suplemento ele com no mínimo 30 miligramas daquele mesmo suplemento, daquele mesmo ativo. Então, para mim não justifica o uso do Pantogar. Esses dias uma paciente levou para mim, eu acabei de receber o Pantogar. Eu falei, Deus, coitada. E é caro, né? E todos eles trazem isso, assim. É comercial, gente. As pessoas são Uhum. comerciais, o mundo é esse, a indústria farmacêutica é essa, a indústria cosmética é essa. Eu, Fran, não recomendo nada. Eu sempre manipulo, justamente pelas dosagens. Tem mais alguma coisa aqui? Tem aqui, ó, da menopausa. Tá. Mônica, Mônica, a menopausa pode aumentar a alopecia? Oi. Pode. A gente tem alopecia senil. Achei. A gente tem alopecia senil, Mônica, que ela vem derivada do pós-menopausa, tá? Então você pode vir a desencadear. Mas é uma das que a gente tem bons resultados Com a e reversão com a que questão da ocorre terapia. o gerenciamento dela. Eu tenho várias pacientes, inclusive nas fotos que eu publico nos stories ali, que são pós-menopausa. E eu faço questão de falar, ó, paciente mais velha, pós-menopausa, tem o caso de pós-bariátrica e pós-menopausa, então, assim, são dois fatores também que levam à queda de cabelo, né? Exato. Cirurgia em si, né, de uma maneira geral, acaba influenciando muito, né, muito isso com essa questão. Sabe, Gui, que isso também era uma outra coisa que... É porque, assim, gente, eu sou uma pessoa crítica. Você vai falar pra mim que misturar azul e amarelo dá verde? Tá, mas por que que dá verde? Né? E essa questão da cirurgia sempre me pegava. Por que o paciente faz cirurgia e tem queda de cabelo? Aí as pessoas, é da anestesia. Eu falo, mas não faz sentido. Sim. Aí a gente vai lá, né, chamado livros, artigos, e conversa com professores da área, enfim. E o que Vamos que estudar, acontece no... buscar essa resposta para isso, porque a gente não engole pouca coisa, a gente quer saber realmente a Não. fundo. E o achismo para mim também não funciona, né? Eu acho. Você não tem que achar nada, Também filho, não. né? Alguém tem que ter publicado isso. Exatamente, seu negócio certo ali. A cirurgia, o que que acontece? Processos cirúrgicos, até mesmo um silicone, né? Assim, não estamos falando de uma doença. Às vezes você quis fazer uma cirurgia para se sentir bem, tá tudo bem. Uhum. Então, quando a gente vem no caso de outras patologias, você até poderia justificar. Eu tirei o meu útero, nossa, foi isso, né? Não, mas eu teve, depois do meu silicone, e depois da blefa, foi ser, enfim. O que que acontece? Durante o processo cirúrgico, a gente tem uma inflamação muito grande do organismo, né? É por Uhum. isso que a gente já sai de lá com um monte de antibiótico, de anti-inflamatórios. Então, é esse processo que causa a sensibilização do couro cabeludo, assim como episódios grandes de febre, né?
Sim, E assim como aconteceu com o Covid, né? O vírus causou uma inflamação muito grande no exatamente. seu Que corpo. foi aquilo que até eu tinha comentado da questão da inflamação, que é muito alta, e é onde está ligado justamente a nisso. O processo inflamatório, onde acaba causando todo esse problema, essa queda. Né? Que até, sem a gente saber, a gente acabou de responder, acho que uma pergunta justamente sobre isso, falando sobre o processo de cirurgia. Não foi? Eu vi que foi a Rê que colocou aqui. O caso dela, ó, ela fez uma cirurgia, mas ela tirou toda a tireoide, tá? E ainda está Tá. ajustando as dosagens de hormônios. Estou com muita queda de cabelo, tá? Rê, vamos lá. A tireoide é um mundo à parte, tá? A maior parte de quedas de cabelo feminina também está correlacionada com doenças da tireoide. Os hormônios da tireoide, eles atuam muito no folículo capilar, tá? Nas fases de crescimento desse cabelo, de uma situação em geral. Eu falo por mim, eu tenho uma doença autoimune da tireoide, que é Hashimoto, várias pessoas têm, né? Enfim, é bem comum essa doença. E quando ela desregula meu TSH, né? O cabelo cai, passo por eflúvio. Então Uhum. eu falo assim, quando eu tô com o cabelo super cheio, olha, não tenho um minuto de paz. Não Já dá. ela já vem, ela já ataca para destruir. Desregula. E quando eu começo a ver que aumenta o número de fio caindo numa lavagem, eu corro fazer a dosagem no laboratório, o TSH está alterado. Então, assim, tem uma correlação muito direta. Eu sempre vi isso por mim. Aí eu fui estudar todas as disfunções de tireoide e a queda de cabelo, justamente porque é algo que super me interessa, né? A própria tireoide a longo prazo, assim como é o meu, que eu tenho há anos, e os cabelos vão reiniciando esse ciclo, e praticamente todos já passaram, todos os fios que eu tenho já passaram pelo ciclo pós-tireoide aqui, Uhum. eles sofreram afinamentos. Então é comum alguém pegar o meu couro cabeludo e dizer que eu tenho alopecia androgenética. Eu achava no começo que eu tinha, pelo meu padrão de cabelo, pelo meu histórico familiar. E aí a gente começou a ver que outras áreas foram afetadas, áreas que Sim. não são compatíveis com a androgenética. E aí que foi onde eu fui desenvolver isso. Rê, talvez o que está acontecendo com você, por você ter feito a cirurgia, já tem um ano, não seja o processo, mas você está tendo essa baixa de hormônio, né? Então é uma consequência. O ideal mesmo é você controlar a parte hormonal, né? Estabelecer esses hormônios da tireoide. Com E você suplemento. pode sim, a gente suplementa você para que você inicie a nova repilação, tá? Eu não sei se você pegou o que a gente estava falando antes. Quando você está passando por um eflúvio, que é essa queda de cabelo, que é o que você está relatando aqui, nós não conseguimos frear essa queda. A gente consegue acelerar o processo para que os fios novos venham mais rápido. Exatamente. Seja via oral, seja com as técnicas da tricologia, da terapia capilar, esse é o processo, tá? Ó, a Thaís aqui falando sobre as emoções da medicina chinesa, Gui. Olha que legal. Deixa eu ver. Não consegui ver. A minha travou. Deixa eu voltar. Ó, a Volta Thaís para falou o mim, por seguinte: favor. na medicina chinesa, pulmão, intestino grosso, a tristeza é o seu sentimento. Então, a estação do ano é o outono. O que sustenta a imunidade é tudo interligado, né? Porque eu lembro que na nossa live a gente ainda comentou por que os cabelos caem no outono. A queda sazonal, né? Uhum, que E acontece muito, né? eu já pesquisei e sempre que eu estou em algum curso, encontro um professor, eu pergunto, porque alguém já deve ter achado. E todos me falam, o último que me atualizou foi um mestre, assim, que eu super confio, e que eu também já tinha lido, ele falou, Fran, não existe, ninguém conseguiu provar, justificar essa queda pela ciência, tá? Já foi feito vários levantamentos de caso onde as pessoas relatam que esse período de entrada de outono aumenta a queda, mas não tem não chega a ser um eflúvio, né? É como se eu tenho uma das nossas do consultório, a Ana, ela dizia: aí chega março, meu cabelo cai inteiro, todo março. Por quê? É a entrada do outono, né? Uhum. Ela falava assim: devia estar na hora de cair.
Aí tanto que o doutor Ademir escreveu um livro que se chama, né, O Tono para Meus Cabelos, que Certo. é Que a como gente se sempre fosse, escuta. que é como as folhas da árvore, né? Ela vai Uhum. se renovar, né? Então o período de outono seria o período dessa renovação. Ela falou, Vamos dar uma olhadinha. a medicina chinesa explica. Ótimo. A Mônica falou, nossa, a sua explicação da tireoide foi ótima. É isso, vou dar uma olhadinha aqui, gente, em mais uma perguntinha, porque a gente prometeu que ia ser uma live rápida, E estamos e falando eu achei legal. bastante. E isso eu também falei pro Gui que ia acontecer. A Karina, a Karina tá perguntando, quem tem alopecia pode fazer progressiva? Aí lá vem o sincericídio, né, Gui? Próxima. Karina, se você tem uma alopecia, primeiro, você tem que entender qual é a sua alopecia. Se você tem uma alopecia, o seu couro cabeludo não está saudável. Se o seu couro cabeludo Exatamente. não está saudável, não deveria fazer nada, né? Além de um tratamento para couro cabeludo. Exatamente. Acho que o cuidado, a gente tem que colocar muita questão de prioridades aí. Aquilo que eu sempre digo, a gente tem que entender e ver aí onde que está e ir na prioridade. E eu sempre coloco a saúde em primeiro lugar, ou seja, do fio, do couro cabeludo. A gente tem que buscar realmente a saúde para que aquilo possa ser feito. E se tá dessa maneira, não seria aquele momento ideal. Não que seja, não pode fazer, não, um X, não. A gente tem que entender o que está acontecendo primeiro, tratar para depois poder pensar nesse sentido. Até porque quando a gente fala de progressiva, é um mundo à parte, né? A Uhum. gente tem, a Fala, gente tem Bruno! Tô desde, vendo que o Bruno entrou aí agora. olha, a gente tem desde progressivas com formol, com os derivados de formol, que infelizmente Exato. ainda são vendidos. Nós temos progressivas Infelizmente. com o ácido, enfim, gente, olha, falar de progressiva precisa de uma outra live, Sim, bem né, extensa. Bem Gui? extensa é um assunto muito grande, muito extenso. Mas o que, que eu oriento de uma forma geral? Quando o paciente vem me procurar e ele está passando por alguma coisa que o couro cabeludo dele está inflamado, que o couro cabeludo dele está doente, eu peço para que ele não faça nenhum procedimento químico. Ai, Fran, mas eu não aguento ver meus brancos. Aí fala, meu Deus, a pessoa já tá caindo o cabelo, vou deixar o cabelo branco, ela vai ficar mais estressada. Sim. Hoje a gente. Hoje, tá? A Carrie tava aqui, eu não deixava ela pintar o cabelo. Porque lá atrás era como eu fui protocolando. A gente generaliza, não faz nada, espera 1, 2 meses. Mas hoje a gente já consegue indicar até marcas, né, Gui? Hoje as Uhum. marcas já se posicionam no mercado como não contém amônia, não contém Exatamente. formol de conservante, hipoalergênica, A as gente consegue dar uma veganas, né? maquiada, né, para dar um alívio, né, para essa questão mais acho que psicológica para cada uma, para que a gente não Então, tenha um duplo problema, né, que ela já está passando por algo e por ela não se cuidar, né, por ela se sentir que ela não está se cuidando, ela desencadear um outro problema. Então isso é outro legal. fator, né? Aham. E, e eu falava, quando eu comecei com com a tricologia aqui em Peruíbe, eu não tinha ninguém parceiro, cabeleireiro, como agora tem você, para que eu pudesse mandar para essa pessoa e ela estivesse alinhada, eu não digo nem profissionalmente, mas eu falo assim, cientificamente entendendo a condição Uhum. daquele couro cabeludo, né? Sim. Então eu preferi assim, ó, entre você jogar todo o trabalho que nós estamos construindo fora por um procedimento químico, eu falo para o paciente, não Não faz faça. nada. Aí Exato. a Karina voltava e dizia que estava ficando doida, a Dani voltava e dizia, meu Deus, estou ficando doida, porque o cabelo estava muito branco, né? Começava a aparecer ali, então aquilo mexe com a autoestima, né? E a mulher, ela vai se sentir feia, não tem jeito. Ela se sente É. feia, ela está sentindo que não está se cuidando, ela acha que não está dando resultado aquilo que está sendo feito. Então tem uma outra questão. Aí, hoje, como eu falo, hoje já é possível que a Exato. gente indique tonalizantes, né, Gui? Essas tintas mais leves, né? Essa tintura transitória, né, que a gente chama. Mas porque as próprias marcas também se posicionam com isso, né? É que tudo começou a mudar, né? Como que a gente vê que isso foi possível? Querendo ou não, a tecnologia veio muito ao nosso favor nesse sentido, né? E esse cuidado nessa questão da indústria cosmética caminhou de uma certa forma com a gente
para que pudesse ser possível fazer algo para que desse uma maquiada, uma camuflada em alguns momentos. Eu até chamo isso de uma camuflada. Eu falo, vamos dar Sim. uma camuflada, uma maquiada nesse seu branco para que você possa aguentar. Vai durar menos? Sim, vai durar menos. Mas pelo menos o seu visual vai ser mais saudável. E você vai se sentir melhor nesse momento para que você possa passar aí por esse momento que é transitório. E você não vai estar gerando uma agressão no couro cabeludo que não é o momento, né? Exato, exato. Porque na verdade ela já está, né? Por uma agressão, a gente não vai duplicar isso, né? Deixar mais grave algo que ela já esteja passando. Gente, eu não sei se tem mais alguma Eu acho que pergunta que ficou não. perdida aqui. Ô, Fran, Vou depois pedir para eu que se... queria comentar pro pessoal para falar se o horário, o que eles acharam, se ficou legal esse horário que a gente fez, ou se prefere realmente algum outro horário, um outro dia. Se quiser mandar pra gente. Quem tá aí assistindo, tô vendo que a gente permaneceu com bastante gente. Fico feliz, gente, que vocês estão aqui Viu? assistindo a gente. É... Muito obrigado mesmo, gente. A nossa ideia, para quem tá aqui, vou explicar qual foi a nossa ideia. Que é a nossa Eu e o surpresa, Gui... né? Que a gente falou que é da nossa surpresa, é essa daí agora. A nossa ideia foi, quando eu comecei a falar, Gui, a gente precisa levar esses conteúdos. E às vezes são conteúdos intensos, a gente não consegue num post, num Reels, nos stories falar isso. E aí Uhum, fica picado. Às vezes você começa a falar de. Aí foi longo, aí eu falei, meu, a gente precisa fazer uma live, né? uhum. Então, falei, Gui, vamos fazer. Só que foi muito rápido. A gente foi, fez uma foto no sábado, gravou o vídeo no sábado. Falei, meu, é segunda, assim, foi tudo muito. Não deu nem Foi. tempo hábil da gente realmente colocar isso em prática, né? Divulgar. Mas a gente gostaria de ouvir de vocês que estão aqui sobre a data, né? Sobre o dia. Ah, segunda-feira, 8 horas, para mim é Uhum. péssimo. Ou, enfim, para que vocês sugiram. A gente cogitou até de fazer, de repente, na hora do almoço, né? Quem Uhum. almoça no celular, Exatamente. assim, Ó, eu tô vendo que a almoça ouvindo a maioria gente aqui tá falando, falar, muita né? gente falando aqui, ó, tá só subindo, falando que o horário tá ótimo. Tô vendo Ah, aqui foi o pessoal legal, falando do então, ó, eu horário, então também tá bom. vi. Bacana. Eu pensei nesse horário porque, por exemplo, é um horário que eu, Fran, tô em casa e tô mexendo no Instagram, né? Porque geralmente chegou do trabalho, ali já tá, já foi um horáriozinho bom, mas, né, cada um tem a sua rotina. Ó, Exatamente. Segunda, a uma re- que segunda para mim também é um dia, querendo ou não, um pouco mais tranquilo, onde eu consigo parar. Acho que quem me conhece sabe que eu sou um pouquinho agitado, um pouquinho corrido, mas querendo ou não, consigo parar um pouquinho, conversar. E uma coisa legal que é a nossa ideia, né, Fran? Que a gente quer, a gente não quer parar por aqui, né? Esse a gente, acho que a gente pode contar, né, Fran? Surpresa no sentido que essa não é só a primeira, né? Não, a gente trouxe isso. A gente está aqui justamente perguntando para vocês sobre os horários e a opinião de vocês, porque assim, eu sou sincera, né? Quem vê os meus vídeos, a sincera. Então, Exatamente. se alguém me perguntasse, eu ia falar, nossa, esse horário não dá pra mim. Enfim. E eu gostaria que vocês também fossem. Vocês têm toda a liberdade aqui, gente. Quem fala o que quer tem que escutar também o que não quer, né? Exatamente. Então, e aí a gente pensou o quê? Em trazer isso como se fosse realmente um quadro semanal. A gente trazer toda semana um conteúdo diferente aqui pra vocês, com as dúvidas. Hoje, assim, ó, hoje foi só um demonstrativo. Foi só um pouquinho de cada coisinha aqui. A gente falou Exato. bem aleatório, só para vocês verem que tem conteúdo, tem ideias, e aí a gente vai criar temas e vai falar só daquele tema nas próximas Exatamente. lives, Porque é né? muito, são vários, a gente consegue abordar várias coisas e a gente sabe também que, querendo ou não, um assunto acaba puxando o outro, né? E vão surgindo outras dúvidas, mas a gente quer pelo menos ter temas específicos. Aí, vamos falar sobre androgenética, vamos falar sobre areata, vamos falar sobre a queda pós-cirurgia, enfim, que a gente consiga manter uma sequência, né, Fran? Que a gente consiga manter, criar Isso. essa semana, esse mês, vamos dizer assim, melhor, né? Tendo A esse, gente esse pensou em quadro. fazer um mês, durante o mês de abril inteiro, uma Exato. sequência de lives, tá? Eu vou abrir Será que o nos povo vai stories. aguentar, Fran, ver a gente toda segunda-feira de abril? Será, gente? Meu Deus, gente. Olha, Gui, eu espero que sim. A Por próxima eu favor. prometo que eu fico um pouco mais quietinha. Deixa o Gui falar um pouco mais.
Não, Jesus amado, Jesus. Quem participa de live comigo sabe que eu sou assim, senão não me chama. Esses dias eu fui fazer com a Nada Luz, que é aquela loja plus size aqui de Peruíbe, e a Aham. Maria Cláudia me chamou, Fran, vamos conversar sobre autoestima na minha live? E aí eu vou fazer uma live shop de pijama. Aí eu cheguei lá, ela falou assim, olha, você não precisa falar nada das roupas, tá? Pode, fala só quando te perguntar. Eu falei assim, querida, tava eu lá, gente, olha esse lookinho, Pronto, adorei. já iniciou. Quanto que é o valor mesmo? Qual é o preço mesmo? Então, vocês vão encontrar esse lookinho. E assim sou Aham. eu, gente. Eu falei, sempre foi. Ó, a Legal. Mônica já deixou um tema aqui pra gente, Gui. Olha, amor, você sempre. A Mônica é incrível, ela é maravilhosa também, gente. Eu amo essas minhas Ó, clientes. menopausa, hipertireoidismo, perdão, e alopecia. Como resolver? Já posso te falar agora. Vem fazer uma consulta com a gente. Brincadeira. Mas a gente já pode ajudar, sim. Vamos. Ótimos temas. Essa da menopausa é bem bacana, Mônica, porque também foi assim, uma das descobertas na minha vida. E eu falo que quando eu consigo entender algo além daquilo que me é Uhum. ensinado, é como se eu estivesse subindo uma escada e pulasse 2 degraus, assim, de uma vez só. Sabe? Quando você dá aquele Exatamente. pulinho. E Exatamente. são os dois temas que eu fui autodidata, assim, nas minhas pesquisas, e depois você vai Legal. confirmando, que foi sobre tireoide e sobre menopausa. Legal. Olha, uma outra também tá comentando aqui, ó. A Fê falou caspa decorrente é um problema muito comum e pouco comentado. Acho que pode ser uma coisa legal também que a gente pode falar sobre a dermatite seborreica também, que acho para Exato. desmistificar um pouquinho sobre isso, né? Dizer, claro que tem E muito uma principalmente, questão. né, caspa não é normal. Não Exatamente. é normal. Tem alguma coisa Porque aí o que a gente povo tem precisa. mania de achar que, eu tenho caspa, todo mundo tem. Não, caspa não é normal. É o Uhum. mais um sintoma de que o seu couro cabeludo não está equilibrado. É um sinal, gente. O nosso corpo é muito inteligente, é muito. Ele sempre vai avisar alguma coisa. A gente tem que estar muito atento aos sinais que ele dá pra gente, acho que em tudo, de uma maneira de saúde geral, isso que é algo que a gente tem que estar sempre ligado. Tudo, tudo. E é nesses pequenos sintomas, Mônica, perdão, Fernanda, que a gente consegue uma resolução menos agressiva do que depois. Porque eu sempre falo para paciente, para a vida. Isso eu aprendi quando eu trabalhei anos nos hospitais e laboratórios. A manutenção preventiva é mais barata e mais fácil do que a corretiva. Como a gente Exatamente. trabalhava com muitos aparelhos, equipamentos caríssimos, e se um travasse, travava a rotina de um hospital inteira, a gente sempre falou isso, manutenção preventiva. E assim é como o nosso corpo, né? Como eu também trabalho com essa parte facial, hoje a gente comentou, né, sobre as rugas, né, Gui? Que, Exatamente, gente. Meus 40 anos tá chegando. Então, que como é mais fácil você prevenir a ruptura da pele, né, enquanto é possível, do que depois você querer tratar isso. exatamente. Só que eu falo da ruga porque a ruga é uma coisa que você tá vendo no espelho. O grau de avanço da calvície, por exemplo, você não tá vendo no espelho porque ela é silenciosa. E Exatamente. quando você realmente reparar, ela não tá lá no comecinho, ela já tá do médio pro avançado. Uhum. E a, Maravilha. a caspa também é. Ó, a Rê Ó, trouxe a oleosidade. tá chegando A vários temas, oleosidade, gente. Legal, ótimo. super legal. A oleosidade, Rê, tá bem ligada com a caspa, com Total. a inflamação do couro cabeludo. Então, aí, mais um sintoma. É porque o meu cabelo sempre foi oleoso. É normal. Não é normal, né? Ele Isso pode ali ser está muito ligado na controlado. pele. Às vezes a gente vê que não é só o É. cabelo, a pele da pessoa também acaba tendo uma oleosidade excessiva. Você sabe que às vezes, Gui, maioria, homens principalmente, para eu controlar a oleosidade de couro cabeludo, eu tenho que controlar a oleosidade do rosto todo deles. Exatamente. Porque as glândulas sebáceas dessa região, elas são muito próximas. E se ele Uhum. mantém uma oleosidade excessiva, ele vai vir pro couro cabeludo. Então, às vezes, aqui atrás está melhorando e aqui não tá.
Aí eu falo, filho, você veio ter cabelo, mas nós vamos ter que fazer um skincare. Porque Já vai não aproveitar e vai. cuidar inteiro, né? Fazer É, todo o cuidado. porque o nosso corpo é assim, né, Gui? A gente não é feito só do couro cabeludo, Não, é um todo, né? E eu acho que exatamente. quando a gente começa a trabalhar esse todo, a gente começa a ver de fato os resultados. Nada pode ser tratado isolado. Ó, a Fê falou, Gente, essa live não pode acabar, não. Acabei de chegar. Ai, obrigado. Fê! Não, a gente vai continuar, a gente vai continuar. Obrigado, gente, obrigado. Acho que está sendo só o pontapé inicial de muita coisa que a gente quer trazer de conteúdo, conhecimento, de passar informações e, claro, cuidar de vocês. Acho que esse é o nosso papel, né? De cuidar tanto É, por porque dentro quanto por fora. Porque, Gui, eu acho que assim, a gente já vem conversando sobre isso, até mesmo com a Paty, eu falei, a gente está trazendo uma novidade para Peruíbe. E não é só uma novidade do tipo, é fantasiosa. A gente está trazendo qualidade, a gente está trazendo a oportunidade das pessoas que moram aqui serem tratadas aqui. Porque muitas que eu Exatamente. recebi faziam tratamento em São Paulo, só que se torna inviável. Às vezes você tem que ir Exatamente. toda semana, ou a Santos. Então, a Exato. gente está trazendo para vocês na porta da sua casa, né? Exatamente. É, e eu escuto muito Essa isso. possibilidade, né? Exatamente, eu escuto isso diariamente. Acho que desde quando eu me mudei para cá, né? Tô aqui já um ano e pouquinho. Eu escuto isso muito. Nossa, que bom, né? Que legal. Eu sentia falta disso ou daquilo. E eu sempre falo que acho que a gente consegue realmente trazer o melhor. E eu sou muito assim de oferecer o melhor serviço, de buscar. Se eu não sei, vamos atrás. Né? E quando eu encontrei a Fran, eu falei, nossa, a gente precisa unir as forças para que a gente vamos fazer a diferença, né? Vamos realmente estar aí junto com o pessoal, porque a gente viu que o pessoal estava sedento disso, né? Tava buscando É. realmente por alguma coisa e estava indo muito distante. Agora não precisa não, a gente está aqui para isso. E quando a gente fala de trabalhar com tricologia, a gente está falando de tocar vidas, né? Em Exato. todos os sentidos. Porque quando você vê o paciente voltando, até emociono, com aquele resultado, é super legal, gente. Exatamente. É algo que É, acontece de verdade, né? É algo é. que muda. É algo que a gente E vê na... você vê os relatos, assim, e eu acompanho elas mensalmente, você vê como até mesmo a leveza que essa pessoa traz no falar depois disso, a história que ela vem te contando ao longo das sessões, assim, é muito legal. É realmente um propósito, né, trabalhar com a tricologia. Uhum. Ai, que legal. Gente, foi um prazer estar com vocês aqui. Gente, eu Gui, amei estar com vocês. muitíssimo Muito, muito obrigada. obrigado. Um beijo Gratidão de grande coração e nós traremos ainda muito conteúdo para vocês. e muita novidade. Aguardem, aguardem que vem muita coisa boa por aí. Obrigada, gente. Um beijo, fiquem Beijo. com Deus. Até mais. Obrigada, Tchau. Gui. Tchau, Fran. Tchau. Beijo.